especialista em cibersegurança, Giovanni Santoro. Bom dia, Giovanni, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Cidade. Conte aí pra gente, a lei vai conseguir diminuir essas práticas? Muito bom dia, Laís, e como sempre, satisfação falar com você e com seus ouvintes da cidade aí em Caruaru. Bom, correspondendo à sua pergunta, a gente espera que sim, porque antigamente essa questão do bullying não existia uma previsibilidade dentro da lei. É claro que quando alguém fazia um bullying antes do advento da lei, a pessoa era enquadrada por outros artigos, por exemplo, por constrangimento da pessoa, por ameaça, e o Estatuto da Criança e do Adolescente também já previa a defesa das crianças contra essa violência, porém, não estava inserido dentro do Código Penal. E além de estar incluindo o bullying e o cyberbullying, que é quando a pessoa faz isso pela internet, a pena do bullying, ele gera apenas multa, se não acontecer alguma coisa mais grave, é o que diz a lei. E o cyberbullying, que é a questão da pessoa fazer esse tipo de conduta nas redes sociais, a pena aí aumentou, que no caso aí seria vai para 2 a 4 anos, se não constituir caso mais grave. E o que foi que a lei também fez, Laís? Ela pegou e transformou também em crime hediondo pessoas que induziam a instigar qualquer criança ou adolescente ao suicídio. Pegou também o sequestro de cárcere privado cometido contra menor de 18 anos, tráfico de pessoas contra crianças cometido adolescente. Então pegou essas condutas todinhas e transformou em crime hediondo. O que é que isso quer dizer? Que se uma pessoa fizer um tipo de delito desse, a pessoa quando for presa e for para a delegacia, não vai ter direito, por exemplo, a pagar fiança, não vai ter direito a um indulto, e se for preso, ele só vai progredir desse regime quando ele cumprir uma maior parte da pena. Então, realmente, nesse aspecto, Laís, houve sim grandes avanços com relação à proteção das pessoas que, via de regra, são cometidos com relação ao bullying e o cyberbullying. Ô, Giovanni, a gente sabe, né, que o bullying ele é praticado por diversas pessoas, né, desde adultos até crianças. O que é que essa lei prevê quando os autores do bullying, do cyberbullying, eles são menores de idade? Ela prevê exatamente punições de multa, se for o bullying, que esse bullying, no caso físico, né, presencial, se não tiver algum cometimento de crimes mais graves, e se for na internet, que é onde geralmente acontece a maioria dos casos, a pessoa vai ter que cumprir uma pena de 2 a 4 anos. Porque geralmente, Laís, o que acontece? Quando a pessoa pratica o bullying, outros crimes também podem estar associados a essa prática. E é isso que a lei está querendo penalizar com essa pena mais forte, né? Então, quando isso acontecer, o bullying sempre pode estar atrelado a outros crimes, e aí de 2 a 4 anos pode chegar a 10 anos, pode chegar a 12 anos, vai depender muito do crime que foi cometido atrelado ao bullying. Eu defendo muito essa bandeira do bullying, porque eu fui vítima de bullying na minha época escolar, que acredito eu, que seja o ambiente onde mais acontecem esses casos, né, Giovanni? Mas na minha época de escola, isso faz muito tempo, né, faz bastante tempo, a gente não tinha muitos canais de denúncia, de falar sobre isso. Era mais aquilo, aconteceu na escola, o aluno ou os pais levavam para a direção para tentar resolver ali. Hoje, isso tem que ser denunciado à polícia, né? Com certeza. E nessa luta, Laís, tem que estar envolvido todo mundo. Tem que estar envolvida a família, tem que estar envolvida a escola e os próprios alunos. Quando o bullying é físico, né, acontece em determinada escola, em determinado local, a repercussão, ela inclusive é menor, mas os danos não, porque fica só restrito ali, aquelas pessoas daquele ambiente que estão sabendo. Mas quando o bullying parte para a internet, Laís, aí a coisa complica, porque isso aí pode ter uma progressão muito maior. As pessoas do mundo inteiro podem estar vendo tudo isso e muitas das vezes contribuindo para que aquela pessoa que fez o bullying, né, possa então estar seguindo com seus intentos malignos para contra aquela pessoa. E a gente já teve vários casos aí de influenciadores digitais, de artistas famosos, que muitas vezes não aguentou tanta essa pressão do bullying virtual, no caso na internet, o cyberbullying, e desistiu até de viver. Então é necessário realmente que as pessoas tenham muita responsabilidade, porque eu costumo sempre dizer, tá aí nas minhas palestras que eu dou nas escolas, que, por exemplo, cada um tem um nível de aguentar pressão. Por exemplo, algo que pode acontecer na minha vida, que pode me abalar profundamente, pode, por exemplo, não afetar tanto você. Por quê? Porque cada um tem níveis, não é, de suportar as pressões da vida. E muitas das vezes esse gatilho
pode ser forte para uma pessoa, mas não pode ser forte para outra. Por quê? Porque cada um tem um nível de suportar essas pressões da vida, mas todo esse tipo de crime envolvendo bullying deve ser denunciado. Oi? Digo, tem que ter um diálogo franco e aberto com seus filhos todos os dias. Quando ele chega da escola, perguntar, por exemplo, como foi o dia a dia dele, se aconteceu alguma coisa, se ele viu alguma coisa de estranho, se aconteceu alguma coisa, porque no menor sinal de perigo, o pai vai poder intervir. O pai e a mãe, eles têm essa obrigação de estar sempre tendo esse diálogo franco e aberto com seus filhos, para evitar até problemas futuros maiores com relação a essa criança. Então, esse diálogo franco e aberto é muito importante para que os pais possam realmente estar controlando. As escolas, a gente sempre diz que tem que criar um canal de denúncia anônima, para que se houver dentro da escola o bullying praticado com qualquer pessoa, a escola possa intervir para poder então estar tomando os providências necessárias, se for o caso até, chamar os pais, e se não resolver, adicionar o conselho tutelar, até mesmo a polícia, para poder ser resolvido. E os alunos têm que denunciar e ficar sempre ao lado da vítima, porque quando as pessoas não concordam com esse tipo de conduta dentro da escola, e os alunos não aceitam, geralmente o opressor, ele passa a não ter tanta liberdade para estar fazendo isso com outras crianças. Pois é, super importante. E o olhar também, né, Giovanni, para essas questões. Porque uma vez eu vi de um comunicador que me chocou muito, que é professor também, inclusive, dizer que bullying é frescura, não é. Né? Você bem frisou aí, cada um tem o seu nível de aguentar as pressões, e a gente tem que ter a sensibilidade de entender isso e ajudar essas pessoas. Porque, como você disse, bem frisou aí, é uma rede. Né? Não adianta só um olhar, só um fazer, ter a lei, mas que o todo não olhe para isso de todas as formas, para prestar a ajuda jurídica, prestar ajuda psicológica e tudo que o bullying e o cyberbullying envolvem, né? Exatamente, isso não é frescura e também não é brincadeira, porque só existe brincadeira quando todos os envolvidos se divertem. Quando uns se divertem e outros sofrem, isso já passa a ser violência. É necessário que as pessoas estejam realmente atentas a isso. E geralmente quem são as vítimas são as pessoas que são diferentes. Por exemplo, até a cor do cabelo pode ser alvo de bullying de certas pessoas contra uma pessoa que tem uma cor de cabelo diferente, algumas vezes deficiência física, Thaís, às vezes se o cara é baixo demais ou é alto demais, às vezes o sotaque, às vezes a pessoa está fora do peso, né, obesidade ou magreza demais, e também isso atinge os indefesos, porque são aquelas pessoas tímidas que muitas vezes não mostram medo e até choram, por quê? Porque não tem aquele poder de reação, e também muitas vezes aquele que se isola, que tem dificuldade para se relacionar com as pessoas. Então isso não é brincadeira, isso não é frescura, as pessoas realmente estão sofrendo por isso, não são uma ou duas vítimas, são várias vítimas, e é necessário que a gente tenha, essa empatia, todos nós, por essas pessoas, para que a gente se coloque no lugar delas e perguntar assim, se fosse eu não gostaria também de ser atendido, de ser cuidado, de ser ajudado? Então a gente tem que ter essa empatia pelas pessoas, porque quando uma pessoa, Thaís, dentro de uma sociedade vai mal, pode afetar todo o resto da turma. Veja como essa coisa é séria. Muitas das vezes o aluno, se ele é introvertido e ele sofre bullying, ele muitas vezes, o introvertido, não tem condição de reação. Então o que acontece? Ele vai se automutilar, ele vai até mesmo desistir de viver, ele vai deixar de ir para a escola. E se a pessoa, Thaís, muitas vezes a criança, ela for extrovertida, ela tem aquela capacidade de reagir, aí a gente vai ver que pode acontecer várias tragédias, como acontece nas escolas. Um aluno, por exemplo, pega uma faca e vai em cima de pessoas, o aluno fica culpando todas as pessoas que não ajudaram ele, e aí pode haver várias tragédias, como a gente tem visto muitas das vezes, a escola ser atacada por esses alunos que são extrovertidos e querem ir a desfora. Então é necessário tomar muito cuidado, porque isso não é brincadeira. É verdade. Giovanni, olha, eu quero agradecer imensamente sua participação aqui com a gente e torcer aí para que um dia, se Deus quiser, num futuro próximo, né, isso aí seja só algo do passado, que a gente possa viver numa sociedade mais compreensiva, mais acolhedora e que não exista bullying nem cyberbullying. Muito obrigada e até a próxima, Giovanni. Obrigado, Thaís, a você, e um forte abraço para todo mundo. Tá, e a gente conversou com um especialista em cibersegurança, o Giovanni Santoro, falando sobre a lei, né, que torna